E aí, pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos falar dos principais pontos do pensamento político do Maquiavel, que é um dos pensadores que mais cai nas provas, tanto do Enem quanto dos vestibulares. O pensamento político do Maquiavel fica bem fácil de ser entendido quando a gente compreende o contexto histórico em que ele está inserido. O Maquiavel foi um cara que viveu a passagem do século XV para o século XVI, quando nós tivemos o surgimento e o fortalecimento dos Estados nacionais europeus. Nessa época, havia França e Espanha como grandes reinos fortes do ponto de vista político e prósperos do ponto de vista econômico. Enquanto isso, a Península Itálica, que era onde o Maquiavel vivia, era, apesar de economicamente rica, frágil politicamente. Ela era uma região fragmentada, formada por pequenas cidades-estados que não conseguiam se unir para formar um Estado maior e mais forte do ponto de vista político. E a cidade-estado que o Maquiavel nasceu e cresceu foi Florença, que era governada pelo Lourenço de Médici, o Magnífico, o patriarca da família Médici, que era uma família muito rica e influente na Europa dessa época. No entanto, uma série de acontecimentos políticos aconteceram, os Médicis saíram da cena política de Florença, saíram mesmo da cidade de Florença. Um novo regime foi instaurado, uma república, sob a liderança do Soderini. O Soderini era muito amigo do pai do Maquiavel e convidou o Maquiavel para ser o cara da segunda chancelaria. Pessoal, esse era um cargo muito importante dentro desse governo republicano. Era como se o Maquiavel fosse o diplomata-chefe da República de Florença. É como se o Maquiavel fosse o ministro-chefe da Casa Civil. O Maquiavel era o quarto ou quinto homem forte do governo e ele só tinha apenas 29 anos de idade. E nesse cargo, o Maquiavel ficou por muito tempo. Foram mais de 14 anos à frente da segunda chancelaria, em que o Maquiavel fazia política ativamente, dia após dia. Pessoal, para vocês terem uma ideia, o Maquiavel fazia viagens para costurar alianças com as outras cidades-estados. Essas viagens duravam 6 meses, 1 ano. O Maquiavel passava aí 1 ano e meio fora de casa a serviço de Florença, só fazendo política, costurando essas alianças. E nessas viagens, o Maquiavel via de perto como era que os grandes homens faziam política nesse tempo, como era que esses caras chegavam ao poder e o que era que eles faziam para se manter no poder. Mas como nem tudo são flores, o governo republicano sofre um duro golpe, é deposto e os Médicis retomam o poder político de Florença sob o comando de Lourenço, que não é mais esse Lourenço aqui, pessoal, o Lourenço o Magnífico, é neto desse cara. E a primeira coisa que eles fazem é colocar todo mundo que participava desse governo, dessa república, para fora. Bora, vaza todo mundo aí, todo mundo que participava desse governo aqui não vai mais ter influência nenhuma em Florença. E como Maquiavel era um grande nome aqui do governo, também caiu fora. O Maquiavel ficou em exílio, numa pequena propriedadezinha da família dele, num sítiozinho fora de Florença. E lá ele quase entra em depressão. Por quê? Porque a única coisa que o Maquiavel sabia fazer, queria fazer e gostava de fazer era política. O Maquiavel não queria fazer mais nada. E lá, como ele tinha muito tempo de sobra, ele ficou matutando uma forma de voltar ao cenário político de Florença. E aí ele teve uma ideia mais ou menos boa. Bom, eu vou colocar limpo tudo aquilo que eu aprendi à frente da segunda chancelaria. Toda a minha experiência, guardem bem esse nome, experiência, nos 14 anos aqui à frente da segunda chancelaria. Eu vou colocar limpo juntamente com os meus estudos históricos, os relatos dos grandes homens que faziam política desde os gregos antigos até agora. O que eu quero fazer? O que o Maquiavel queria fazer? Qual era o intuito do Maquiavel? Bom, primeiro era criar uma obra, escrever uma obra aí e dedicar ao Lourenço, para que o Lourenço visse o valor do Maquiavel e com isso desse um cargo para ele participar de novo da vida política de Florença. E a segunda coisa, e mais importante talvez, era que o Maquiavel estava escrevendo um manual de como era que o Lourenço podia fazer algo que ninguém tinha feito ainda: unificar a Península Itálica, unificar todas aquelas cidades-estados
sobre um governo só, um governo forte, um governo centralizado, e aí fazer com que talvez a Península Itálica tivesse novamente todo aquele esplendor da época de Roma. Pessoal, o Maquiavel até tinha noção daquilo que ele estava escrevendo, da radicalidade daquilo que ele estava produzindo, porque ele sabia que era diferente de tudo aquilo que já tinha sido produzido sobre política, desde os gregos antigos até a época dele. Mas talvez o que ele não pudesse saber, não tivesse consciência, era da repercussão que o príncipe teria no pensamento político do mundo ocidental. Aqui com o príncipe, nós vamos ter duas ideias centrais que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês, que vocês fixem na mente de vocês. Nós temos o nascimento da ciência política, por quê? Porque o Maquiavel ele estava escrevendo de acordo com as experiências dele no mundo político e de acordo com os relatos históricos de tudo aquilo que tinha sido produzido sobre os grandes homens da política desde a antiguidade até essa época. O Maquiavel ele não estava escrevendo baseado em metafísica. O Maquiavel estava escrevendo baseado na experiência, aquilo que já tinha acontecido. E aqui nós vamos ter a segunda palavra-chave. O Maquiavel inaugura o realismo político. Olha, ele dizia, eu não estou escrevendo daquilo que deveria ser. Eu não estou dizendo como as coisas devem ser. Eu estou dizendo como as coisas são. Como é que os caras se comportam, como é que os grandes reis chegam ao poder e o que é que eles fazem para se manter no poder. Eu não estou teorizando sobre o sexo dos anjos. Eu não estou fazendo aqui metafísica e eu nem quero fazer metafísica. Eu estou dizendo o que as coisas são. Bom, e aí se o Maquiavel não está dizendo como as coisas devem ser, mas como elas são, no campo da política, nós vamos ter algo muito importante aqui, que é a autonomia da política em relação à moral. O Maquiavel vai dizer basicamente o seguinte, o príncipe, se ele quiser chegar ao poder e se manter no poder, ele não pode ir de acordo com a moralidade vigente, que é a moralidade cristã. O que a moralidade cristã diz? Ser piedoso, caridoso, bondoso, zelar com sua palavra, honrar seus compromissos. Cara, se você der sua palavra num acordo aí que você faz com outro chefe de Estado, você tem que manter a sua palavra só até onde aquilo lhe convém. Só até onde aquilo favorece os seus interesses. Se você faz um acordo hoje que amanhã não é muito bom para você, não tem nadinha, nada. E é até bom que você quebre esse acordo. Mas é a minha palavra. E manter os compromissos, manter o acordo e esse negócio de honra. Cara, isso é no campo da moral. Na política é totalmente diferente. E aí a gente escuta no noticiário, a gente vê como é que a política hoje é feita, como é que o Maquiavel coloca aí as bases da política moderna. Porque a gente vê muito, né? Não é a nossa realidade. Em política pode tudo. Política ninguém tem honra, isso aqui é coisa de moral. Política ninguém tem palavra, porque isso aqui está no campo da moralidade, está no campo da eticidade. Então, pessoal, tenham sempre em mente ciência política e realismo político. A outra coisa que o Maquiavel ensina no Príncipe é que um bom governante, e bom aqui não entendam no sentido de ser bonzinho, mas no sentido de ser efetivo, no sentido de se manter no poder. Todo bom governante, ele deve ter virtude. Não são as virtudes da moralidade, principalmente da moralidade cristã, mas é a virtude, é a sagacidade, é a inteligência. Um bom governante, ele não pode ser um bonachão, ele não pode ser aquele cara bobão. Ele deve ter a sagacidade para saber exatamente quando agir e quando recuar, quando manter uma palavra e quando quebrar um acordo, quando ele deve fazer um acordo e quando ele deve declarar guerra. Todo bom governante, ele deve ser um cara muito inteligente e astuto. Ele deve possuir virtude, porque se ele possui a virtude, a fortuna sempre lhe favorecerá. Fortuna, Anderson, não a fortuna no sentido de dinheiro, no sentido de riqueza, mas a deusa romana Fortuna, a sorte.
Pessoal, vocês já ouviram falar que a sorte sempre favorece aquelas pessoas que estão preparadas? Pois é isso que o Maquiavel já está dizendo há 500 anos atrás. Se você é uma pessoa sagaz, se você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe aproveitar as oportunidades vão aparecer. Você pode ter 1001 oportunidades na sua vida, mas se você não estiver preparado para elas, você nem vai ver que aquelas oportunidades aconteceram. E o Maquiavel está dizendo aqui, se o cara aspirante a governante quiser ser sempre um bom governante, ele tem que possuir virtude para poder fazer com que a roda da fortuna gire ao seu favor. Os acontecimentos podem se dar da pior maneira possível, mas o bom governante, ele sabe contornar a situação e fazer com que a sorte sempre esteja ao seu lado. Sempre a deusa Fortuna vai lhe favorecer se ele tiver virtude. Pessoal, e com esses ensinamentos do Maquiavel, com ele dizendo que o cara deve ser escroto mesmo, se ele quiser se manter no poder, que ele tem que quebrar a palavra dele, que a política não tem nada a ver com moral e com ética, o Maquiavel ficou muito mal entendido durante séculos pelos historiadores, pelos intelectuais, pelos filósofos. E aí o termo maquiavélico foi cunhado no sentido pejorativo ao Maquiavel, dizendo que maquiavélico é aquela pessoa sem escrúpulos, aquela pessoa ruim, aquela pessoa que não cumpre os seus compromissos. O Maquiavel, ele tem dois períodos, duas fases no seu pensamento político. É que geralmente o pessoal só se volta para o príncipe. E todo mundo esquece os comentários da primeira década de Tito Livio, onde o Maquiavel se mostra um cara republicano. Pessoal, o Maquiavel, ele participou da República. O Maquiavel, ele ocupou um cargo aqui na República. Ele gostava da cidade dele de Florença. Ele queria ver a Península Itálica unida e forte do ponto de vista político, para que não ficasse mais à mercê dos grandes reinos da Europa, para que se tornasse um Estado forte, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E nesse caos que existia aqui na Península Itálica, nessa briga entre as cidades-estados da Península Itálica, só com mãos de ferro alguém poderia colocar ordem nessa desordem aqui. Então, não dava para, através da democracia, da república, unificar a Península Itálica. Um príncipe tinha que surgir para colocar ordem na casa. E ele queria que fosse o Lourenço por causa da posição do Lourenço e da riqueza da família dos Médicis, de tudo aquilo que os Médicis representavam na Europa. O Maquiavel queria que ele fizesse isso, mas depois que isso fosse feito, depois que a ordem voltasse para cá, tivesse ordem aqui na Península Itálica, um governo republicano ia assumir. E aí o povo ia ter aquilo que lhe é de direito, que é o governo. O Maquiavel, ele sempre tem isso em mente, pessoal. Ele escreve o príncipe, mas o príncipe, ele não é um cara que tem que ficar o tempo todo, eternamente, e aí os filhos dele, depois dele e por aí vai. O príncipe é um cara que aparece, que bota ordem na casa, que os fins justificam os meios, porque tudo aquilo que o cara está fazendo, todos os meios que ele se utiliza para colocar ordem aqui, vale por causa do fim, que é conseguir a paz. O Maquiavel está dizendo isso. Não dá para, com a democracia, trazer ordem aqui nessa desordem. Alguém tem que, com mãos de ferro, colocar ordem na casa para que depois o governo republicano assuma. Só assim nós vamos ter prosperidade, paz e felicidade para todo mundo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar do Maquiavel. Esse é mais ou menos aqui o pensamento do Maquiavel, a essência do pensamento do Maquiavel, e é isso que geralmente cai nas provas, tanto do Enem quanto nos vestibulares. E agora que você já sabe um pouco mais do pensamento político do Maquiavel, se inscreve no nosso canal para você não perder os próximos vídeos, dá um like aqui nesse vídeo e compartilha ele com seus amigos para ajudar no crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço
e até mais.